Olá, gente, mais uma vez aqui para fazer um vídeo. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao 23. Mas nós vamos destacar o verso 23 de Romanos, capítulo 3, né? Então eu vou fazer a leitura e nós vamos falar aqui um pouco. Romanos 3, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Verso 23 diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a leitura da palavra de Deus. E o tema que eu trouxe para esse vídeo é: todos nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos refletir sobre uma verdade profunda e universal, né? Encontrada aqui em Romanos 3, o verso 23, né? Que diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo ele nos confronta com a realidade do pecado que permeia toda a humanidade, mas também nos direciona à necessidade vital da graça de Deus. Vamos explorar o que isso significa para nós individualmente e como a provisão divina, né, a provisão divina em Jesus Cristo é a única esperança para a nossa salvação e restauração. Ou seja, a graça do Senhor se manifestou em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, esse verso 21 diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, esse verso 21 está falando sobre Jesus. Então, esse verso está falando, como eu falei, sobre Jesus. E a salvação gratuita. O apóstolo Paulo explica que a forma de você ou nós, né, ser aceito por Deus não depende mais de cumprir regras, de cumprir rituais ou tradição, usos e costumes que muitas igrejas inventam tantas regras, né, para moldar as pessoas a um certo comportamento, como se isso, né, fosse agradar a Deus para Deus aceitar a pessoa. Não, isso não leva esse tipo de cumprimento dessas coisas não leva Deus a aceitar nós por isso, não. Mas sim da justiça divina que é recebida através da fé em Jesus. Então nós somos aceitos por Deus pela fé em Jesus. Quando nós estamos em Jesus, pela fé nós somos aceitos por Deus por causa de Jesus Cristo. O verso 22 diz assim: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então esse versículo 22 também fala de Jesus Cristo. E se refere especificamente a todos os que creem nele, né? Então aqui fala que a justiça de Deus é concedida a todas as pessoas sem distinção. Ou seja, sem distinção quer dizer para eu, caririaçuense, para todos nós caririaçuenses, para todos os japonês, chinês, israelense, americano,
europeu, africano, seja pessoa de qualquer raça, né, indígenas, tribos, nações, né? Então, enfim, né, a todos quanto nele crê, são salvos por meio da fé em Jesus Cristo, né? A justiça de Deus é alcançada exclusivamente por meio da fé em Jesus. A justiça de Deus é alcançada exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. O verso 23, que é o que nós vamos falar mais aqui, fala assim, que é o tema do estudo, né, dessa reflexão. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o versículo 21, o versículo 22, eu falei que falava de Jesus Cristo, né? E expliquei por quê. Agora, o verso 23 do capítulo 3 de Romanos, ele fala sobre toda a humanidade, né? O apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa? O que significa que não há exceções. Todas as pessoas nascem com uma natureza pecaminosa e estão separados de Deus por conta disso, por conta do pecado. Estamos separados da perfeição de Deus e agora nós necessitamos da graça de Deus, né? E nós alcançamos pela fé em Jesus, né? Nós alcançamos isso agora pela fé em Jesus Cristo. Quando nós lemos o capítulo 1, o capítulo 2 de Romanos, né? Você ou nós vamos ver no início ali que o apóstolo Paulo ele está falando sobre o pecado, né? Como o pecado alcançou, né, toda a humanidade, tanto os judeus como os gentios, né? Que o judeu e todos os gentios, né? Que é todas as pessoas, né? Fora os judeus. Mas que tudo isso que aconteceu com a humanidade, ela foi perdoada em Cristo Jesus, através da graça, né? Como é que isso acontece? Quando a pessoa ela crê em Jesus, né? Quando a pessoa ela se entrega a Jesus Cristo, quando essa pessoa, né, que crê, ela reconhece o Senhor e se entrega a Ele e decide então viver em novidade de vida, né? Essa pessoa, quando ela crê, que ela se entrega para Jesus, em que resolve viver em novidade de vida, ela é alcançada pela graça. Então, meus irmãos, todos que estão ouvindo, né, essa mensagem, hoje nós vivemos a graça do Senhor, nós vivemos a bondade do Senhor, né? Nós vivemos essa bondade de Cristo, né? Todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos realmente destinados, né, à perdição eterna, né? E isso é verdade. A Bíblia deixa bem claro isso, né? Então, Cristo ele nos deu direito à salvação. Então, depois disso, né, Cristo nos dá direito à salvação. Jesus nos justificou na cruz, né? A cruz foi a justificação dos nossos pecados. E é exatamente isso que Paulo está, né, trazendo nesse contexto de Romanos 3, 23.
né? Essa questão que todos nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aqui está falando que nós estávamos destinados à perdição eterna, né? E Jesus, né? Deus que é Deus que vem até nós, não é nós que vamos atrás de Deus, é Deus que vem até nós e nos traz e nos dá Jesus Cristo, né? E ele nos dá esse direito de salvação através de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, né? Então, eu vou trazer aqui 3 aplicações, né? Primeira aplicação, reconhecimento da nossa condição. Então, nós devemos ter esse reconhecimento da nossa condição. É muito importante reconhecer que todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Então isso nos leva, né, a uma postura de humildade, né, evitando o orgulho espiritual, né, e nos fazendo depender, né, totalmente de Deus para a nossa salvação e restauração diária. Essa restauração, essa dependência de Deus, nossa, tem que ser diária, né? Todos os dias da nossa vida, todos os dias da semana. Então nós vamos ler aqui para vocês verem essa questão do reconhecimento, de nós reconhecer que somos pecadores e que carecemos da graça do Senhor, né? Então em Romanos, no próprio capítulo 3, voltando aqui atrás, no versículo 10 a 12, diz assim, ó: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aqui a palavra de Deus está dizendo isso, a nossa condição. Não há nenhum justo na terra, não há quem busque a Deus. Verso 12, todos se extraviaram, quer dizer, se desviaram do alvo. A um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a palavra de Deus, irmãos, aqui, ó, não tem quem faça o bem. Todos nós somos pecadores, né? Então esses versos aqui traz essa questão de nós reconhecermos que nós não somos bons, que nós não somos justos. Nós seremos justos, seremos bons se nós estivermos em Cristo. Aí sim, né? Então, a segunda aplicação que eu trago é viver em gratidão pela graça. Eu coloquei aqui que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. E essa gratidão, ela se manifesta nas nossas ações diárias, né? E nos motivando a viver uma vida de adoração a Deus, ao Senhor Jesus, no serviço, no amor ao próximo. Aí eu vou ler aqui uma referência que reforça isso. Colossenses capítulo 3, verso 17. Colossenses capítulo 3, verso 17. Diz assim, ó: a segunda aplicação que eu trouxe é que nós devemos viver em gratidão pela graça. Então esse verso aqui em Colossenses 17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então veja que esse versículo de Colossenses reforça isso que eu falei, de nós viver uma vida em gratidão pela graça do Senhor, né? Então a própria palavra já diz isso, que nós devemos ter essa gratidão diária, todos os dias. Não é só no domingo na igreja, mas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado. Nós devemos ser gratos ao Senhor pela sua graça, porque nós vivemos pela graça do Senhor, né? E a terceira e última aplicação que eu trago é compartilhar a mensagem da salvação. Então, todos nós que
que somos salvos, que todos que foram salvos, tenho prazer de compartilhar a mensagem da salvação, de falar da verdade da palavra de Deus para outras pessoas, serem alcançadas pelo evangelho da salvação. Essas pessoas reconhecer que são pecadores, que precisam de um salvador. Então essa terceira aplicação eu coloquei compartilhar a mensagem da salvação. Então, sabendo agora que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né, por essa passagem que eu li, nós somos chamados a compartilhar essa verdade com os outros, né? Devemos ser testemunhas do Evangelho. Nós devemos ser a testemunha do Evangelho. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, a ser testemunha do Evangelho, anunciando a boa nova da salvação em Cristo Jesus. E eu trago outra referência aqui, ó, 2 Coríntios, eu notei aqui, capítulo 5, verso 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo. Em nome de Cristo. Como se Deus enxortasse. Enxortasse aqui quer dizer encorajar nós, né? Deus... como se Deus enxortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nós sendo salvos e agora sendo grato a Deus por essa salvação, como na primeira aplicação, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós somos alcançados pela graça de Deus e que nós vivemos em gratidão a Deus pela sua graça, e agora, depois disso, nós compartilhamos essa mensagem de salvação, né? Essa verdade da palavra de Deus, né? Que nós somos pecadores e carecemos nos arrepender e se entregar, se voltar para Deus, para Jesus, entregar nossa vida na mão de Cristo, né? Então, nós se tornamos embaixadores, é a própria palavra que está dizendo, que nós devemos ser encorajados a anunciar o Evangelho a outras pessoas. Nós estamos passando essa mensagem que Deus nos deu para outras pessoas ouvirem, crer e ser salvas, né? Por meio do Evangelho. Essas pessoas chegarem a ser alcançadas por Deus pela fé em Jesus Cristo, né? E serem salvas. Então, nós concluímos aqui esse vídeo, né? A minha conclusão é que, ao refletirmos sobre Romanos 3:23, que foi o versículo em destaque, nós somos confrontados com a verdade de que todos pecamos, né? E estamos destituídos da glória de Deus. Mas também somos lembrados, né, que da maravilhosa graça, né, oferecida a nós através de Jesus Cristo. Então, que essa realidade, né, nos leve a reconhecer, ou seja, nós precisamos reconhecer essa graça, essa bondade em nossa vida, né? Nós precisamos reconhecer isso. Se você entender isso, né, você vai ser uma pessoa muito abençoada e você vai fazer diferença, né? Você vai ser uma pessoa que vai fazer diferença na obra de Deus, na igreja, né, com os irmãos e aonde você passar para anunciar o Evangelho. Então Deus abençoe a todos.